Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa aqui no nosso estúdio, de casa da Washington Luiz. Eu recebo aqui o meu amigo, colega de profissão, o jornalista José Carlos Silvares. Tudo bem, Silvares? Tudo bem, Pedro. Que prazer tê-lo aqui novamente conosco. Novamente, pela segunda vez. Pela segunda vez. Eu espero que tenhamos tantas outras, Porque cada uma das vezes que o Silvares vem aqui, ele traz uma grande novidade, sempre na área em que ele é especializado, Nós estivemos conversando com o Silvares no lançamento do seu primeiro livro, O Príncipe de Astúrias, que foi um naufrágio de 1916, o maior naufrágio brasileiro em número de vítimas. E aquilo foi um trabalho de 25 anos de pesquisa, Foram 25 anos aquele, e muitos desses navios eu comecei já naquela época. Já também. Naquela época, até aproveitando a pesquisa que realizava do Príncipe de Astúrias, Exatamente. Agora o Silvares está lançando, vocês estão vendo aí já, aliás, um livro muito bonito, Naufrágios do Brasil, uma cultura submersa, com detalhes de 35 dos milhares de naufrágios que tem pela nossa costa, não é, Silvares? Isso mesmo. A Marinha, informações oficiais da Marinha do Brasil, que existem desde a época do descobrimento 20 mil naufrágios no litoral brasileiro. Essa eleição dos 35 pelo José Carlos Silvares, certamente deve ter sido muito difícil, E ela vai de 1648 até 2005, é isso? O livro vai de 1648 até 2005. São naufrágios dentro desse período, Exatamente. Você me dizer que tem catalogados 2 mil naufrágios, são mais de 20 mil ao todo, mas catalogados 2 mil. Desses 20 mil, existem 2 mil catalogados. Eu tenho esse catálogo, esse acervo dos quase 2 mil, da 1900 e poucos, que coloco também no final do livro. A relação deles, o nome do navio, o local e onde é que está, e a data em que ele afundou, Boa parte deles são navios de passageiros, Isso, Silvares? Boa parte dele, porque a escolha desses 100 foi assim, os naufrágios mais importantes. Então você pega mais ou menos pelo número de vítimas, pela importância, pelas características. Tem um navio que é inusitado o naufrágio dele, tem outros que foram com neblina. O Príncipe de Astúrias está também relacionado aqui, claro, com o maior naufrágio, É o maior naufrágio de todos os tempos, não só do Brasil, mas do Atlântico Sul inteiro. Quantas vítimas fatais nesse naufrágio? Então, oficialmente foram 471 vítimas fatais, mas nos meus estudos com imigrantes ilegais que estavam a bordo e tudo isso, chega mais ou menos aproximado a 700 mortes. O que equivale hoje, Pedro, para você ter uma ideia, a 3 Boeings, 3 aviões, queda de 3 aviões caindo ao mesmo tempo, no mesmo dia. E era um total de quantos passageiros, aproximadamente, Silvares? Então, contando com os clandestinos? Ele tinha capacidade para 1.500 passageiros. 1.500 passageiros. Mas ele não estava com a capacidade total, ele estava com aproximadamente 900. Quer dizer que sobraram poucos. Silvares, como é que se dá isso? Você que pesquisou tanto, são mais de quase 30 anos aí, atuando e estudando esse assunto. A maioria dos naufrágios, eles se dá de uma forma lenta, ou seja, as pessoas que estão a bordo, a tripulação, os passageiros, têm noção de que precisam fazer alguma coisa e ainda dá tempo de ir para os botes salva-vidas e tal, ou a maioria deles acontece de uma forma repentina, olha, aquele desespero e o navio afunda em poucos minutos. Eu vou te dar o relato do Príncipe de Astúrias, vários relatos que eu tive em pesquisas aqui no Brasil, no exterior, em muitos países. Esse naufrágio aconteceu em 5 minutos. Nossa, muito rápido. Em 5 minutos o navio bateu e estava no fundo do mar. O Príncipe de Astúrias foi em que horário, mais ou menos? Foi 4 horas da manhã. Sempre de madrugada, Incrível isso. Quase sempre é de madrugada. O segundo maior em número de vítimas também foi de madrugada, Foi o segundo maior. Princesa Mafalda. Princesa Mafalda, esse que foi um naufrágio completamente inusitado que aconteceu lá em Abrolhos, na Bahia, no arquipélago de Abrolhos. Saiu, não foi isso? A hélice escapou, saiu durante a madrugada e pelo tubo, o navio foi parando lentamente, os oficiais não sabiam o que estava acontecendo, até descobrirem o que estava acontecendo, e a água começou a entrar pelo tubo da hélice que escapou. Invadiu a casa de máquinas. Em mais ou menos meia hora, o navio estava totalmente às escuras, apagado. Sim. Então o pânico se instalou, óbvio, o navio começou a parar, deu ainda para fazer um SOS rápido ali, e 2 ou 3 navios se aproximaram, mas não conseguiram salvar todo mundo. Muita gente pulou na água, tinha peixes e acabaram morrendo por outros motivos também. Agora, quando a gente fala em naufrágio, o lado um pouco mais romântico, se é que pode ter um lado romântico em naufrágios,
é aquele em que a gente pensa depois nas riquezas que vão para o fundo do mar, né? Muitos filmes relatam aí piratas e aventureiros em busca de moedas de ouro, arcas cheias de joias, enfim. Isso é tudo muito folclórico, né? Em parte mas em parte também não é. Se confirma, Se confirma. Existem descobertas grandes aí pelo mundo de muitas moedas de ouro, de muitos outros materiais valiosos. No próprio Príncipe de Astúrias, por exemplo, tinha um carregamento de ouro. Eu tenho até o documento publicado no livro, atestando pela seguradora a existência desse ouro a bordo, que eu não sei que fim levou, porque não conseguiu descobrir que fim levou. Alguém encontrou. Porque quem encontra não fala. Então fica aquela coisa de gato e rato. Você não sabe exatamente o que aconteceu, né? Existe no livro, eu faço o relato de um naufrágio interessantíssimo, que é do galeão holandês Utrecht, que aconteceu na Bahia. Os holandeses tinham já dominado Pernambuco, na época da invasão holandesa. Eles eram comandados pelaquela Companhia das Índias Ocidentais, famosa. Esses navios já estavam tomando a Bahia, descendo para tomar a Bahia em Salvador, e os portugueses não queriam deixar e colocaram navios ali em Salvador para deter isso, né, esse avanço. Aí houve o confrontamento? Houve o confrontamento e o principal navio português foi cercado pelos holandeses. O que o comandante português fez? Não teve outra saída. Ele explodiu o próprio navio. E levou os outros com ele para o fundo do mar. Esse naufrágio desse galeão Utrecht, ele só foi encontrado por mergulhadores 333 anos depois. E desvendando lá o naufrágio, eles encontraram peças de estanho muito valiosas e intactas, que pertenciam ao comandante e ao médico de bordo. Porque o estanho é um material muito resistente, né? Resistente à lama, preservou muito lá também. Sim, também. Uhum. E o que aconteceu com esse estanho? Um inglês que soube desse estanho veio aqui para o Brasil, chamado John Somers. Esse John Somers, ele comprou esse lote. Esse lote desse galeão é o lote de estanho, o maior lote encontrado no mundo. Foi aqui na Bahia. Comprou esse lote e reproduziu. Hoje existe em São João del Rei a fábrica da John Somers, que é conhecida mundialmente. Ela produz lá em São João del Rei a partir de réplicas dessas 50 peças. Então hoje, aqui mesmo em Santos, muita gente tem peças da John Somers. Quando é encontrado, vamos supor, eu sou um mergulhador aí, e eu encontro, faço uma descoberta de um navio que ainda não estava catalogado, né? E se existe alguns objetos valiosos nesse navio, não é de minha propriedade se eu os encontrei? Aí depende se ele está em águas territoriais brasileiras ou não. Se ele estiver em águas territoriais brasileiras, existe uma legislação toda específica para isso. Sim. O encontro dessas peças ele tem que ser comunicado à Marinha, quase sempre. Quase nunca, né, é comunicado nada. Mas os que são comunicados, geralmente as pessoas fazem doações. E os museus da Marinha no Rio de Janeiro são preciosíssimos, com muitas dessas doações conseguidas por mergulhadores. Entendi. E olha, eu estou conversando com o Silvares aqui, estou colocando no ar algumas fotos, aliás, fotos belíssimas. O livro está muito bem ilustrado, né? As fotos são do Fernando Clark. E o Silvares estava comentando comigo que esse é um mercado que cresce, não é? O mercado do turismo subaquático, ou seja, vem mergulhadores do mundo inteiro para visitar esses navios afundados aqui na costa brasileira. As águas lá em Recife, eu estive lançando o livro lá durante 2 dias, em 2 locais. Em Recife, um deles foi a bordo de um catamarã onde tinham 70 mergulhadores. Você vê, tinha 70 profissionais ali, mergulhadores, tem muito mais, tem centenas lá, né? Porque Pernambuco, e especificamente Recife, que é considerada a capital brasileira dos naufrágios e do mergulho, eles têm lá um suporte muito grande para esses turistas que agora começam, já há algum tempo, crescer muito no Brasil esse setor de turismo subaquático. Santos podia também fazer isso, aqui o estado de São Paulo. Lá em Recife isso é incentivado pelo governo do estado. Os rebocadores todos daqui, que estavam aqui em Santos, por exemplo, mais de 20, foram todos para Recife, afundados lá em locais pré-determinados, e hoje são grandes criadores de peixes. Afundados propositalmente.
exatamente para proporcionar a possibilidade desses criadores de peixe, criadores de para que se multiplique a biodiversidade. Exatamente, para multiplicar cada vez mais e atrair esse turismo que é crescente, é muito grande, é um turismo milionário que está lá em Recife, compatível com esse turismo subaquático que existe na América Central. Tem uma foto que eu achei belíssima, que é da corveta Ipiranga, né? Que inclusive o próprio canhão, né, está ali pela obra da natureza, a ponta do canhão, vocês podem ver aí, parece que ainda fumegante, né, ainda está em brasa, e na verdade não é, aquilo ali é a ação do tempo no fundo do mar, né? As fotos do Fernando Clark foi muito feliz, inclusive. Exatamente, né, ele tem fotos maravilhosas, muito bem feitas, e foi uma sacada grande da editora do livro, que é a Cultura Sub. Nossa entrevista aqui, infelizmente, nós não temos tempo para saciar toda curiosidade. O Silvares é um jornalista muito dedicado e por conta disso eu tenho certeza que as pessoas que eventualmente queiram, né, se comunicar com ele, eu vou colocar o e-mail dele aí para que ele possa responder a algumas curiosidades, até algumas pessoas que possam acrescentar alguma coisa, porque na tua pesquisa ela permanece, ela continua, né, Silvares? Já deve ter algo já sendo vislumbrado aí para frente ou ainda não? Já tem, sim. Já tem outras coisas, já 2 ou 3 naufrágios importantes, um deles que é o maior naufrágio da Marinha do Brasil, de um navio militar. Eu estou pesquisando já isso há alguns anos e logo, logo a gente vai ter mais novidades por aí. Só para a gente concluir aqui, Silvares, eu não posso deixar de mencionar a ação de um combate, aliás, de um ataque, né, de uma certa forma até covarde, ao navio de passageiros, por submarinos alemães, né, que motivaram a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Né? Exatamente. Foi uma ação covarde, como são todas as ações desse gênero no mundo inteiro. Contra navios de passageiros, contra navios indefesos, de pessoas indefesas, muitas crianças, idosos e tudo, que motivaram, e 5 desses navios estão relatados nesse livro. Estão entre os 35 pela importância que eles alcançaram. Foram vários afundados dessa forma? Aqui Foram vários, não só brasileiros, mas estrangeiros também. Um deles é americano. Eu tenho também aí um deles que é americano. E 2 desses naufrágios, desses navios de passageiros torpedeados, foram navios alemães que foram tomados pelo Brasil na Primeira Guerra Mundial. Eram ex-alemães viajando com a bandeira brasileira e atacados por submarinos alemães e afundados. Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Enfim, deixa eu colocar mais uma vez para vocês verem aqui o Naufrágios do Brasil, aliás, uma encadernação muito bonita, uma cultura submersa. Já está nas livrarias, Silvares, à disposição de quem queira... Está na livraria, eu quero também deixar aqui aberto, viu, pelo e-mail, pode se comunicar comigo. Muita gente já tem me procurado para fazer autógrafo, gente que compra em outros lugares, até no exterior, do exterior, que querem que faça autógrafo. Eu estou à disposição para fazer lá sem problema algum. E eu tenho certeza que o Silvares, enquanto ele autografa para mim, cadê uma caneta, produção? Enquanto ele autografa para mim... Eu tenho certeza que você deve receber a consulta de vários familiares de pessoas que faleceram em naufrágios como esse. Deve ser emocionante esse tipo de contato, não? É emocionante. Eu já tive vários contatos desses quando eu fiz o Príncipe de Astúrias, lá na Espanha. Vários contatos de pessoas, parentes, né? Agora já netos ou bisnetos de pessoas que faleceram, pelo tempo que se transcorreu, né? Sim, mas claro. É muito emocionante. Até hoje eu continuo recebendo e-mails, contatos dessas pessoas. É um orgulho para a nossa região ter o Silvares como um dos principais representantes desse segmento, se não o principal, e esse livro torna-se mais um guia de consulta para várias nacionalidades e para vários propósitos diferentes. Silvares, obrigado. Muito obrigado a você, mesmo. Pedro. Eu estou à disposição aí para você, qualquer outra questão a gente falar. Muito obrigado. E nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos. Não sai daí.